Bom dia. Acho que eu tava lá, isso. Ela tava tipo daqui pra cá. Ela tá indo não. Beijo pra ele, entendeu? Ela tá precisando de serviço. Ah, não, ela vai vir. Ela tá vindo. Ah, é, viu? Ela tava precisando trabalhar. Ela foi assim. Quem sabe se eu vejo, eu acho que vai ter alguém mais com quem ele tá. Essa parte que ele veio. É porque, ó, no domingo a Carol emprestou uma fumada pra gente. Bem boa. Aí nós passamos e ficamos suando, entendeu? Daí ficou ali o pé. Passa aqui boa, essa primeira. Quem tá fazendo o quê? Não trouxe? Então passa. Eu não quero que ele sabe? Eu quero que eu não quiser. Adicionar. Um negócio, mas eu não. Ah, ele quer que a gente. Ó, ele vai adicionar esse canal aqui. Agora entendi. Eu vou mandar aqui pra ele. Eu vou adicionar, não tem problema. Depois a gente não armadilha, sabe? Não imagina nada, a gente não vai ser perto, não. Não, mas depois não faz sentido eu mais alguma coisa. Eu tô ferrada com o trabalho, vocês precisaram de mim. Eu tenho que dar uma parte do leste lá, não é tudo. E aí, pô, você tem que explicar bem a parte do física, porque senão ele vai encher o tempo pra mim. E eu acho que a gente não explica muito. Aqui. Deixa é. Tudo seu número? É, como eu tinha falado no modelo, eu estou sendo feliz também. Apagar um pouquinho agora. Bom dia. Meu Deus, eu tô tentando chamar o que essa sala. E por quê? De novo? Não. Esqueceu. Cadê o povo, gente? A Felipe, a Carol. Então, gente. Bom dia para todos. Não, a gente viu ela embora no sentido. Pessoal, bom dia então para vocês. Então hoje nós vamos ter esse momento que é uma oficina, tá? Referente então à busca de produção científica e fontes de pesquisa, que foi uma demanda, né, que vocês trouxeram, referente à questão de professores estarem pedindo para vocês fazerem pesquisas, né? E assim, fazer a pesquisa tem alguns detalhes, né, algumas estratégias que são importantes. E por isso, então, eu disponibilizei pelo Programa de Apoio à Produção Científica e Qualificada, né, a fazer, então, essa atividade, né, que eu vou estar, então, iniciando com vocês. E, né, a partir, então, desse momento, poder, então, passar um pouco de informações com relação a esta questão da pesquisa científica, que é algo que vocês acabam vendo novamente, mas aí será com mais profundidade, quando cursar a disciplina de Metodologia de Pesquisa em Saúde. Bom, né, essa atividade de hoje, né, eu deixei um link lá no ambiente, no grupo do WhatsApp. Daí, né, tem lá a identificação de vocês. Eu preciso o nome, o e-mail e matrícula de vocês para poder gerar, né, um certificado que será dado pela área de pesquisa para quem desenvolver as atividades, né, e que estará presente aqui também. Então, será feito então isso e tem lá a identificação e depois uma atividade que eu vou estar explicando, né, o que fazer e como fazer, né, e o prazo para a postagem.
Feito isso, né, então estarei encaminhando para a pesquisa, onde então eles farão o certificado de vocês, né, que é importante. Eu vou falar no final, né, certinho. Daí, então, é importante isso, só vale para quem estiver presente aqui, certo? E vale horas complementares, né? Não sei se já falaram com vocês, né? Tem que somar horas complementares, além de ser um certificado também que vocês podem colocar no currículo de vocês, né? Isso porque tem a importância de ser uma atividade que é extremamente necessária, e muita gente acaba se confundindo na questão de fazer, e durante a pandemia a gente passou por umas situações bem, vamos assim dizer, bom dia, desagradáveis, por causa das fontes de pesquisa não adequadas, né, que apareceram. Bom, então é isso. Então, inicialmente, né, então tem a questão do link, façam suas inscrições lá, né, e depois, né, anexar a atividade que eu vou estar explicando qual é que deverá ser feita. Então, o tema da oficina de hoje, então, é a questão da fonte de informação, né. Vai chegar, já chegou o momento, inclusive, para vocês, né, que um professor vai pedir, eu quero um trabalho a respeito disso, eu quero que vocês pesquisem sobre isso, né. E como eu falei na aula de humanidades já, né, a gente vive uma era de muita informação e pouca formação. Muita opinião e pouca formação, né. Isso aí tem gerado, né, um desconforto na comunidade científica e, né, se fez uma necessidade muito grande, né, de levar esse conhecimento, né, de uma forma mais ampla, né, inclusive para quem já é formado. A outra questão que eu esqueci de falar para vocês, né, essa aula também eu vou deixar ela gravada, né, por isso que eu estou com o microfone aqui. Só que ela não está sendo pelo Zoom, né, está sendo pelo Teams, porque o Teams é mais fácil a gente gravar e salvar depois, né, vai automaticamente. Daí está na nossa comunidade Humanidades 1, lá no Teams, para quem quiser acessar depois, mas também eu vou abaixar essa aula e disponibilizar pelo meu canal no YouTube também, para vocês terem acesso também. Então, quem quiser revisar depois, né, pode ver essa aula novamente. Então, o tema é fontes de informação. E assim, gente, a fonte de informação, né, é você buscar dados a respeito de um certo assunto, que pode ser, né, relativo à bioquímica, genética, né, as matérias que estão vendo, né, nesse primeiro semestre do curso de medicina. E, né, quando você fala assim, vamos fazer uma pesquisa, né, que geralmente é você, né, buscar uma informação, né, e trabalhar ela para chegar a uma certa conclusão, a primeira coisa que você se depara são, né, com os dados, que podem ser artigos soltos, né, que vocês vão encontrar por aí. Só que achar os artigos, né, primeiro, né, você não sabe se o artigo é de qualidade, porque tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins, né? Tudo, né, tem coisas de qualidade e coisas que não são de qualidade. Então, eu preciso transformar esses dados em informações, né? Eu tenho que realmente verificar aquilo que é útil e aquilo que não é útil para o meu trabalho. E gerar o conhecimento, né? Que é as conexões entre as informações de qualidade, excluindo aquilo que não presta. Então, quando um professor fala, né, eu quero que vocês façam, vou pegar o exemplo da minha disciplina que é mais fácil. Eu quero que vocês façam um trabalho, né, sobre a questão das pessoas em situação de rua e vacinação, né? Procurem artigos. Eu jogo a coisa do nada, né? Daí, vocês vão ter um monte de dados a respeito disso. Se vocês entrarem no Google, por exemplo, e digitar pessoas em situação de rua, vacina, vocês vão achar bilhões de coisas a respeito, né? Infinito, quase infinito, né? Coisas a respeito disso, né? Mas, o que é bom e o que não é? E como que eu vou fazer para direcionar minha pesquisa? Porque se eu jogar no Google, né, pessoas em situação de rua e, né, vacina, eu vou achar talvez 30 mil artigos ou informações, né, gerais falando só de vacina que não está correlacionado à situação de rua. Então imagina como é que eu vou destrinchar tudo isso, né, fazer esse trabalho aqui de transformar em informação. É muito difícil, né? Para isso tem que ter estratégias para fazer a pesquisa, né? E eu tenho que gerar um conhecimento. Então eu tenho que ver, por exemplo, como é que foi a vacinação das pessoas em situação de rua, né, na Europa, na Índia, na América do Sul, e gerar, né, um conhecimento para dizer que nós estamos bem, estamos mal, né, porque talvez o objetivo do trabalho seja verificar como que está, né, a questão da vacinação em grupos vulneráveis, né, como pessoas em situação de rua, pessoas em presídio. Então a gente pode chegar à conclusão
né, juntando os pontos, que alguns países estão mais avançados que a gente, outros países estão muito atrasados, que o nosso sistema está sendo eficiente, países que não têm sistema de saúde não são eficientes, enfim, né, gerar algo novo, que é o que vocês têm que fazer, né? E uma questão importante numa pesquisa científica, gente, é que a gente não faz resumo do que a gente encontra, a gente tem que conectar as informações para gerar um novo conhecimento. Então não adianta eu pegar vários artigos e falar, nos Estados Unidos a situação de rua e vacinação é assim, lá no Canadá é assim, lá na Europa é assim, e pronto, fazer um resumo. Eu tenho que conectar as informações, mas informações de qualidade, né, para gerar conhecimento e eu ter um novo posicionamento a respeito disso. Então isso que a gente pretende fazer, só que, né, tem as fake news. Fake news é o quê? É você juntar informação nada a ver e falar que é algo, né, sobrenatural às vezes, né? Então, isso que acaba acontecendo e é isso aqui que a gente não deve ter. Por isso, então, que nós temos, né, o Programa de Apoio à Produção Científica Qualificada, né, na qual eu faço parte da coordenação, cujo símbolo é esse, né? Juntar os conhecimentos de qualidade, né? E nessa oficina de hoje, né, nós vamos ver o que é fonte de informação, numa era que se tem muita informação e pouca formação, né? E também, né, discutir sobre as formas, né, da verdade, como ela se apresenta, o que é verdade em termos de pesquisa, né? O que eu estou procurando? Estou procurando verdade, mas tem verdades e verdades, né? E as verdades estão, né, classificadas no que a gente chama de níveis de evidência. E quando o professor pede para vocês, né, eu quero que vocês façam uma pesquisa X do assunto Y, né, ele quer saber, naquele exato momento, o que se tem de verdade. Só adiantando, né, um pouco na questão da metodologia de pesquisa em saúde, né? Em ciência não existe verdade absoluta, a gente sempre caminha em direção a ela, então o que é verdade hoje, amanhã pode não ser, e vice-versa, né? E eu tenho que buscar o que é mais verdadeiro nesse contexto todo. Daí que entra a questão, então, de eu buscar, né, esses níveis de evidência. O que é o nível de evidência? É a forma como o artigo se apresenta, do qual ele está mais perto da verdade do que o outro, né? A gente usa até uma representação, acho que não tem, deixa eu pegar aqui, né, para exemplificar isso, seria a questão de você ter um alvo, né? Então, o que acontece, né? Um artigo ruim estaria aqui, bem longe do que é verdade. Um artigo de melhor qualidade estaria aqui, outro mais recente aqui, outro mais elaborado aqui, e fica nessa aproximação, né, que a gente sabe que talvez nunca alcance, mas sempre, né, um passo em direção ao centro do alvo, que seria a verdade. Então, o que nós temos hoje, né, pode ser algo considerado verdadeiro, mas amanhã aparece outro estudo. Aí que entra um outro aspecto importante da pesquisa, que é o seguinte, né, isso a gente cobra muito dos alunos, ser coisa atual, né? Porque às vezes, na hora de fazer pesquisa, a gente segue uma tendência que é a propensão ao fácil. Então a gente começa a pesquisar só no idioma que a gente tem domínio, e achar aquilo que é mais interessante apareceu primeiro, né? E se você jogar nas bases de dados comuns, como o Google, né, o que vai aparecer geralmente é o mais antigo, que é o mais procurado, em função do tempo e não da qualidade, né? Então é isso que acontece, né? Então a gente tem que buscar a verdade num mundo onde existe muita fake news, né? Vocês já ouviram essa história, né? Manga com leite faz mal, tem uma nova versão que fala que é melancia com leite faz mal, e, né, muita gente acredita piamente isso, mas é uma verdade para alguns, mas para a ciência não é. Porque já fizeram até experimento para ver isso, até nas ciências humanas, né, explicaram isso, né, que era uma questão do passado, né, que os escravos roubavam leite, e a manga era uma fruta que não era, né, saborosa para a elite, e eram dadas, né, a rodo para os escravos, e alguém teve uma ideia, né? Eu vou falar que manga com leite faz mal, porque manga eles, né, têm a vontade, daí, se eles estão chupando manga, que é o que eles mais têm de comida, e acreditando nessa história que manga com leite faz mal, eles vão parar de roubar o leite. Deu certo, né? É uma das fake news mais antigas que nós temos na história para manipular, né, situações. Então, a verdade dentro da ciência, como eu comentei com vocês, né, é aquilo que a gente busca e tenta alcançar, né? E para se aproximar da verdade, nós precisamos ter evidência científica. E é isso que a gente, então, busca e deve buscar nos artigos. Quando um professor fala, então, eu quero, né, que você faça uma pesquisa de artigos científicos sobre o assunto violência contra a mulher, por exemplo, né, ele está pedindo,
aquilo que é mais verdadeiro no momento atual, né? Não é para pegar um artigo de 1970, né, que o mundo era completamente diferente em termos deste assunto. Assim como na biologia, assim como na genética também, né, mudou muito, né? E a cada 5 anos o conhecimento vai se transformando muito rapidamente. Então nós temos que estar atento a isso. Então quando se fala, vou buscar um artigo científico, eu quero um artigo que tenha boa evidência, força de evidência, né? Ele não vai falar isso, mas implicitamente está, né, dizendo isso. Eu quero coisa boa e atual. Eu quero artigos que mais se aproximem da verdade, que vocês excluam artigos que não estão próximos da verdade e artigos antigos também, que provavelmente já estão defasados, né? Então, né, nós temos essa necessidade, nós temos que nos manter atualizado, né? É uma realidade, é uma regra que existe, né, em meio ao mundo de tantas fake news existentes, né? Então, solta uma informação, a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Daí algumas perguntas a gente tem que se fazer nesse processo, né? Como que eu tenho que me manter atualizado? Isso é importantíssimo, né? Porque se você é um profissional de saúde e você, né, com tanta rede social hoje em dia, se você posta uma coisa desatualizada, você cai em descrédito, né? E eu tenho que saber onde é que eu vou buscar minhas informações, né? O Google, já adianto para vocês, não é mais a melhor fonte de informação, porque ela é muito geral, né? E eu tenho que saber também avaliar criticamente a informação que eu recebo, né? Então eu tenho uma escala, na verdade, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho, né, uma questão a ser pesquisada, né? E eu tenho, então, né, que me manter atualizado com relação a isso, né, buscando artigos científicos nas melhores fontes que existem e artigos, né, que eu consiga analisar criticamente para dizer se ele é bom ou não. Porque tem artigos bons ou não. E também saber interpretar, porque uma interpretação errada de um artigo leva a decisões erradas, né? Se é em sala de aula, o professor vai corrigir vocês, né? Se não for em sala de aula e na vida profissional, pode gerar problemas maiores. Daí, então, eu preciso, né, integrar isso, preciso, né, conhecer a respeito disso, né? Vamos começar, inicialmente, pelos tipos de estudo que aparecem nos artigos que vocês têm que começar a entender um pouco a respeito, né? Então, o que acontece? Todo artigo científico que vocês buscarem para fazer um estudo, uma pesquisa, né, ele tem o que a gente chama de ação em pesquisa, né? Então, vocês vão pegar o artigo, vocês vão ler um artigo, né, e lá alguma coisa está sendo feita com alguém, certo? Mesmo que seja uma revisão de literatura, um artigo de revisão, está se revisando coisas que foram feitas com alguém, ou, né, com animais, né, ou outras situações, mas sempre tem uma ação de pesquisa. E na pesquisa, existem duas maneiras dela ser desenvolvida: fazer o algo e observar. Então, na hora de vocês pegarem um artigo, né, para avaliar esse artigo, né, para ver se pode ser usado ou não como uma boa referência para aquilo que um professor pede, né, veja se ele é um artigo que, literalmente, né, fez algo com a amostra ou simplesmente observou, né? O fazer algo, por exemplo, é se, né, tomou medicação, por exemplo. Vamos testar uma medicação nova. Tomou aquela medicação. Isso é um estudo, fazer algo, que também é chamado estudo de intervenção. Tomei algo, outra pessoa tomou placebo, eu vou comparar depois. Eu fiz alguma coisa. Eu quero ver, né, os resultados de algum procedimento cirúrgico. Vou lá, faço algo e, né, chego às conclusões. E tem um estudo observacional, onde, né, eu não vou dar nada para a pessoa tomar, eu simplesmente vou observar, é uma coisa que já está em uso. Eu quero ver como é que o captopril, né, um medicamento antihipertensivo, está sendo tolerado por pessoas afrodescendentes, né? Estou com essa dúvida. Acho que o afrodescendente não responde muito bem ao captopril por causa de níveis de renina, né? Eu vou pegar os pacientes que já usam, né, e não vou fazer eles tomar nada, não vou fazer nada, só vou anotar. Às vezes eu aplico um questionário, né, e eles vão responder. Bom, qual que é a importância disso na questão de vocês estarem lendo um artigo, né, e compreender isso, né?
é que o estudo de intervenção, ele tem uma hierarquia maior que o observacional. Então, se você pegar um estudo que fala que as pessoas foram submetidas a um teste, né, do qual, né, tomaram alguma coisa, passaram por um procedimento X, né, e tudo mais, ele tem um valor científico, um mérito científico maior do que o observacional, no qual simplesmente você dá um questionário e observa. Qual que é o procedimento correto? No observacional, você chega a conclusões válidas que te levam para estudos de intervenção. Mas eu não posso, né, dizer que eles têm o mesmo peso. Exemplo que a gente passou recentemente, né? Março de 2020, né? A humanidade entrou em pânico. Temos um vírus, um inimigo invisível, ninguém sabe nada. Todo mundo, inclusive a comunidade científica, queria fazer alguma coisa para salvar a humanidade, a economia, os seres humanos, tudo, né? E era uma coisa muito nova. Ninguém sabia nada a respeito do SARS-CoV-2, né? Então, nesse caso, quando um assunto é novo, eu tenho que conhecer um pouco mais dele para poder dar os passos seguintes, né? Então, o que foi feito na época? Vamos testar medicamentos para ver, né, se acontece... Testar medicamentos não, né? Vamos observar o que alguns medicamentos fazem, né, para ver se afeta a carga viral, né? Então, foi feito um estudo observacional com 20 pessoas, que é um número irrisório, né? Mas para observação está ótimo, mas para clínica não. Com 20 pessoas, do qual chegaram à conclusão, né, que a cloroquina reduzia a carga viral. Mas era tudo observacional. Coletavam sangue de pessoas que já estavam usando cloroquina, né, e observavam ao longo do tempo uma redução da carga viral. Então, o que o pesquisador fez, né? Nas melhores intenções possíveis, eu quero ver se ao longo do tempo essa medicação reduz a carga viral. E o que ele observou? Que reduzia. Era um aceno de alguma coisa que poderia acontecer, né? Mas tinha as limitações também. Porque essa redução da carga viral podia ser espontânea, porque as pessoas melhoram, né? Teve muita gente que teve SARS-CoV-2, né, e nem internado foi, ficou em casa e a carga viral acabou sem tomar nada. Daí teve essa falha nesse estudo, né, mas assim, abriu a perspectiva, né, vai que né, vai que dá certo, o mundo estava em desespero, né. Daí é um estudo observacional. Qual seria o passo seguinte? Vamos pegar então um grupo de pessoas agora no hospital, vamos imaginar que vocês estão no hospital, são pacientes, né. Vou pegar esse grupo aqui e vou dar cloroquina, agora de forma controlada, todos os dias, observando, mediante ações éticas, né, de todos têm que concordar. E esse grupo aqui que também tem, eu vou dar placebo, né, para depois, né, tudo controlado, hora, peso de cada um, né, etnia de cada um, né, idade de cada um, doenças prévias de cada um, eu vou anotar e ver se nesse grupo aqui, a redução da carga viral foi superior a um grupo placebo. Então, de um estudo observacional, você parte para um estudo de intervenção, né? O estudo de intervenção, o que ele serve? Para ações clínicas. Aí eu posso dizer que ele vai prestar ou não, né? Mas o que aconteceu? Má interpretação de artigos, né? As pessoas leram esse artigo aqui, que é um estudo observacional, né? Não foi feito nenhum controle em cima dele, nenhuma intervenção, e espalharam pelo mundo que a cloroquina, né, podia acabar com a pandemia, né? E isso virou uma questão ideológica, uma briga ideológica, e os estudos continuaram, não era por causa disso que não ia investigar esse resultado observacional, né? E hoje as conclusões que se tem, né, que, né, tanto esse grupo aqui quanto esse grupo aqui, né, a redução da carga viral é idêntica, não tem uma diferença significativa em termos estatísticos. Então, não faz sentido usar, né? Então, nesse caso, né, nós temos um exemplo clássico de como que vocês podem pegar um estudo e tirar conclusões erradas, né, e a coisa desandar. Então, esse conceito eu gostaria que vocês guardassem, tá? O estudo observacional e o estudo de intervenção. O observacional, ele serve para quê?
para fomentar novas pesquisas. Ele não é clínico, ele não dá decisão clínica. O estudo intervencional, de intervenção, né? O que ele serve? Né? Para decisões clínicas, mas ele é muito mais bem elaborado. Né? Então, eu tenho uma hierarquia. Eu tenho um artigo observacional e um artigo de intervenção. Qual que eu vou usar para uma decisão clínica? O de intervenção. Né? Há uma tendência dos observacionais, né, caírem, se tornarem obsoletos, né, e se afastarem, né, daquilo que é verdade ou confirmar. Daí, então, o estudo ele pode ser um estudo no presente com ações no futuro, no passado, né? Quando o estudo é no presente, como foi feito aqui nesse da cloroquina, né, a gente chama de estudo de corte transversal. Vocês vão ver esse termo em alguns artigos clínicos, né? Foi feito um estudo de corte transversal com 20 pacientes, né, durante a pandemia. Pode falar? No artigo tem algum lugar que está escrito que é intervenção? Tem que estar descrito. Né? Os bons artigos, geralmente na metodologia. Né? Isso, né? E tem como você selecionar isso também, vou mostrar para vocês no site de busca científica. Né? Você pode filtrar isso. Né? Então, foi um estudo no presente. Né? É um estudo de corte transversal. Então, eu sei que foi um estudo feito naquele momento. O estudo ele pode ser no futuro. Eu vou pegar esses mesmos pacientes agora e vou fazer um estudo de intervenção. Eu vou agora aplicar, vou avaliar daqui 1 mês, daqui 2 meses. Vou avaliar a função hepática para ver se o medicamento não está afetando. Isso eu chamo de estudo prospectivo, que pode ter uma ou várias ações. Se tem várias ações, a gente chama de longitudinal. Né? Então, são estudos mais bem elaborados. Né? Ou eu posso pegar o passado. Eu posso pegar os prontuários do paciente, hoje, que tomaram cloroquina a pandemia inteira, e olhar nos prontuários e ver o que aconteceu com eles. Seria um estudo retrospectivo. Né? Então, é assim que acaba sendo feito. Você deve ter ouvido falar da questão da Prevent. Ouviram falar? Né? A Prevent, ela fez um estudo observacional e queria chegar a conclusões clínicas dele. Né? Isso foi um erro grosseiro, assim, porque se eles quisessem realmente provar aquilo que eles estavam falando, eles tinham que dar as medicações, observar. Aí tem que passar pelo comitê de ética, que foi o grande erro deles também, né? Daí, assim, eu tenho que chegar para vocês e dizer, ó, eu vou dar cloroquina para vocês. Primeira coisa, você tem que saber. Eu vou avaliar a função hepática, porque uma das coisas que eu quero saber é se causa problema hepático. Vou avaliar a carga viral, né? Você não vai poder tomar nada, né, além do que está descrito aqui para não atrapalhar meu estudo, né? E assim por diante. Então, existe, né, essa situação toda. E o estudo também, aí o caso não pode nem estar tão explícito, às vezes, né, porque alguns autores vão direto, né? Mas quando eu tenho um grupo controle e um grupo intervenção, isso eu vejo na metodologia, eu já sei que é um estudo de intervenção. Né? Porque o observacional ele não tem diferença de grupos, eu só observo geral. Agora, o estudo de intervenção, eu tenho que ter uma referência, um controle. Vocês vão ver. Pode falar, Alex. A sistemática, a gente vai chegar daqui a pouco nela, mas só dar um spoiler já. A sistemática é uma revisão de vários estudos de intervenção. Não pode entrar observacional. Entendeu? Por quê? Porque eu vou ter dados aqui, que eu vou trabalhar estatisticamente, eu vou comparar a estatística para ver. Né? Porque eu posso ter estudo de cloroquina a favor e contra. Daí eu tenho que juntar esses estudos e ver, tá, vamos comparar aqui para chegar a uma conclusão. Porque tem gente falando A e tem gente falando B. Né? Aí você avalia a qualidade do estudo e tal, né, para chegar a uma conclusão e dizer, olha, a revisão sistemática diz que cloroquina não faz efeito contra os outros artigos. Por quê? Os trabalhos foram bem conduzidos, estatística melhor. Então, meio que você confrontar os artigos que são dúbios, né, com relação ao assunto. Né? Isso é uma revisão sistemática. Daí também vocês vão ver, né, e assim, a sistemática, né, tem uma hierarquia superior ao que a gente está vendo até agora. Né? Então, a gente está ainda do observacional passando para o intervencional. Vocês vão ler também nos artigos quando fala, né, que o estudo foi clínico e randomizado. Né? O que significa o randomizado? Aleatório. Né? Porque eu posso chegar aqui e dizer, eu quero vocês, né, eu quero vocês. Né? Talvez isso já era um viés. Né? Por exemplo, né, que pode causar um viés. Né? Eu vou fazer um estudo com vocês sobre o uso da cloroquina. Né? Tem um viés nessa amostra. Ela não é randomizada. Por quê? Porque a faixa etária de vocês, né, deve ir de 20 a 30.
Então, eu não posso levar esse resultado para além disso, né? Então, eu tenho que misturar, trazer pessoas de idades diferentes, né? Ou, se não, né, posso favorecer algumas características regionais em detrimento de outras. Então, eu tenho que misturar. Então, quando falo estudo clínico, que é de intervenção, né, randomizado, ele é misturado, né? Então, eu posso até mesmo aqui, se eu quero ver a influência da cloroquina em quem tem 20, 30 anos, eu vou ter que fazer um sorteio para ver quem vai tomar a cloroquina e quem vai tomar o placebo para eu comparar. Isso dá mais credibilidade ao estudo. Então, se você lê lá no artigo, que é um estudo clínico randomizado, melhorou, subiu na hierarquia aqui dentro das intervenções, né? Então, dentro da própria intervenção ainda tem hierarquia ainda. E também tem o termo duplo cego, né? O que é o termo duplo cego, né, do artigo? Quando o estudo é um estudo clínico randomizado, misturado, duplo cego, significa, né, que eu vou fazer um estudo em que eu vou chegar para vocês, vou fazer o mesmo procedimento e vou dar, tomem aqui. Só que vocês não sabem se estão tomando cloroquina ou placebo, para não se sentir influenciado. Né, que vai, né, que o cara tem uma ideologia política, né, toma cloroquina, está quase morrendo, mas fala, melhorei, né, por causa de uma questão política, né. Ou o contrário também pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, para que não tenha, né, uma influência da pessoa, porque quer que a medicação funcione ou não quer e tal, você toma e não sabe, né? E eu vou deixar bem claro para vocês, ó, eu não sei o que estão tomando. Porque no duplo cego, o que acontece? O pesquisador também não sabe, né? Tem uma empresa terceirizada que administra isso. Então, eu chego com um pacote aqui, né? Eu sou pesquisador e eu não sei o que tem aqui. Né? Se é o placebo, se é a medicação, mas eu vou entregar para vocês. Depois, né, nesse estudo aleatório, vou coletar os dados, vou analisar os dados sem saber quem é quem, vou montar meus gráficos, né, e depois, né, de um certo tempo, essas empresas que prestam esse tipo de serviço chegam e falam, esse grupo aqui tomou e essas pessoas aqui não tomaram, né, foi placebo. Aí é sim que você tem o resultado. O duplo cego serve, então, para não ter influência, né, dos desejos do pesquisador e nem da pessoa envolvida. Por isso que ele ganha uma hierarquia maior. Então, ensaio clínico randomizado, duplo cego, né, é o top dos estudos clínicos. Né? É o que a gente tem que procurar. Mas pode não existir. Né? Quando, lá em março de 2020, não tinha ensaios clínicos randomizados, né, da cloroquina, porque estava tudo tão novo, né? Isso só veio com o tempo. Por isso que às vezes a gente tem que esperar. A gente não pode colocar o carro à frente dos bois, né? Ou, se o estudo sai, olhar com cautela. Qual foi a posição que a gente teve lá em março? Calma, gente, é um estudo observacional. Mas, nesse meio tempo, já tinha autoridades, né, em saúde, incluindo, né, médicos renomados, falaram, não, toma cloroquina que é bom. E as farmácias entupiram de gente pegando cloroquina, né? E onde ela tem ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, né, meta-análise, né, e revisões temáticas que comprovam a ação dela, que é artrite reumatoide, né, começou a faltar para esse público que tinha artrite reumatoide. Um monte de gente se entupindo, né, por um estudo observacional, que não tinha certeza, podia ser até maléfico, né, e quem tinha artrite reumatoide, que tem evidências científicas, ficava sem. Né. Então, nós tivemos tudo isso, né, acontecendo. E os estudos clínicos, então, acontecem desta maneira. Né? Então, vocês têm que identificar e, de preferência, né, sempre buscar ensaios clínicos randomizados duplo cego para ver uma ação clínica de alguma situação, porque isso permite decisão clínica. O estudo observacional, não. Né? Então, temos essas situações, né? E aqui nós temos, né, a pirâmide das evidências científicas. Né? Então, como aconteceu com a pandemia ano passado, os primeiros estudos que saem, né, para inspirar outros pesquisadores a fazer estudos ou desencorajar a fazer coisas que não vão dar em nada, são artigos, né, que estão na base da pirâmide, que são os chamados, né, opinião de expert, estudos com animais, estudos in vitro também. É o que aconteceu com a ivermectina. A ivermectina matou células, né, reduziu a carga viral em um tubo de ensaio com uma dose que era 50 vezes a dose que a gente usa. Né? Então, assim, para até ajustar essa dose para o ser humano, anos para fazer um estudo, né, que tinha que passar pelos animais até chegar nos seres humanos, né, passando por todo esse processo, observacional, intervenção, até chegar a um ensaio clínico randomizado.
Mas o que eles falaram? Não, né? Se matou lá no tubo de ensaio, não se matou não, se reduziu a carga viral em tubo de ensaio, também no ser humano. E atropelaram as coisas, né? E deu todo esse problema que a gente vivenciou. Poderia funcionar, né? Só a ciência dizer, só os estudos. Por isso eu falo, cautela, né? E foi o que faltou na época, né? Todo mundo começou a correr atrás de ivermectina também, né? Então, essas são as bases do estudo. Isso aqui serve para gente, mais para pesquisador, ter inspiração para fazer outras pesquisas, né? Para ele falar que vale a pena. Então, assim, poxa, se matou lá, né, em tubo de, se reduziu a carga viral em tubo de ensaio, vamos fazer um teste agora com rato para ver, vamos avançando, né? E não tomar uma decisão clínica de já sair tomando a medicação. Depois vem os relatos de casos e série de casos, né? São estudos que têm valor, mas geralmente, né, o número de pessoas envolvidas é pouco, né, que é o N da pesquisa, né? Geralmente as pesquisas, né, quanto mais pessoas participando, melhor. 20 pessoas aqui na cloroquina é para um estudo observacional, ele não representa a totalidade. E nos estudos de relato de caso, você tem até estudos com 4 pessoas, cuja função não é tomar decisão clínica, mas você entender melhor um assunto, né? Foi o que o meu grupo fez, né? Os alunos fizeram, né? Até aprovaram para um congresso agora, que é um estudo de caso envolvendo 4 mulheres, né? Jovens, né? Abaixo de 30 anos, que tinham ovário policístico e diabetes. Porque a gente queria entender um pouco mais disso. A gente não quer tomar decisão clínica a respeito disso, mas a gente quer entender por que as mulheres, né, abaixo de 30 anos se tornam diabéticas tendo ovário policístico. Daí, né, nesse estudo de caso, apareceu algumas coisas interessantes que a gente só está discutindo. Né? A gente vai publicar um artigo para discutir, para encorajar outras pessoas a aprofundarem, inclusive, em estudos clínicos, né? Que é a questão, né, do contraceptivo hormonal que é usado, que contribui para o aumento de peso, né? É uma das situações, né? Então, você tem, né, algumas mulheres com SOP tendência a aumentar o peso e usando, né, um anticoncepcional da classe dos pregnanos, que a gente fala, né? Ele retém muito líquido e aumenta o peso. E isso ajuda a mulher a ficar diabética jovem. Então a gente está mostrando isso, né? Mas a gente quer publicar para que as pessoas avancem nisso, né? E entendam mais. Então o relato de caso ele é mais para reflexões, discussões e tem que ser extremamente recente, né? Aqui, né? Se você usar um desses tipos de artigo aqui, ele tem que ser de ontem, né? Porque com o passar do tempo, né? Os estudos vão avançando. E você pode ter o estudo caso-controle, onde simplesmente é o mais simples, né? Eu pego dois grupos, separo, sem ter o rigor científico, né? Do estudo de Kurt, que é longo tempo, prospectivo, os ensaios clínicos randomizados, né? Que eu mostrei aqui para vocês, e as revisões sistemáticas, que é o topo da cadeia, né? Se eu tenho, sobre um determinado assunto, né? Violência contra a mulher, por exemplo, né? Na minha disciplina, se eu tenho uma revisão sistemática sobre os impactos da violência e incidência de depressão, eu tenho que usar esse artigo aqui, obrigatoriamente, né, para prever algumas decisões clínicas, eu não posso pegar outro tipo, né. Posso pegar um estudo de caso? Posso, para talvez entender alguns detalhes, como, por exemplo, né, a fragilidade das leis ou não aplicação das leis. Eu posso pegar e fazer um relato de caso, para que uma pessoa leia e comece a fazer estudo controle. Vou pegar um número de mulheres, aquelas que tinham acesso a advogado versus as que não tinham, né? E seguir o caminho, né? Mas, se no momento existir uma revisão sistemática, eu obrigatoriamente tenho que usá-la. Março de 2020, só tinha isso aqui. Abril de 2020, avançou. Porque a coisa estava punk, né? Tava todo mundo correndo atrás. Julho de 2020, começou os primeiros casos controles, né? Novembro, já tinha ensaios clínicos randomizados, né? E, em janeiro, começou a aparecer as primeiras revisões sistemáticas. Tudo levando, né, a descartar a questão do uso da cloroquina. Então, inicialmente, ela foi algo que parecia que era interessante, mas os estudos com o tempo. Por isso que eu falo, o estudo tem que ser recente, eu não posso pegar estudo antigo, senão tomo decisões antigas e vou apresentar coisas, né, ultrapassadas num seminário com o professor. Diga. Professor, nem todo tipo de artigo tem como, por exemplo, fazer um ensaio randomizado, né? Por exemplo, tem alguns que só dá para fazer um caso controle. Por exemplo, tem como fazer uma revisão sistemática a partir de vários estudos de caso controle, ou ele tem que obrigatoriamente passar por todos os
Não, pode. Pode. No caso, controle para cima, pode. Só que aí você tem que deixar bem claro na sua metodologia, né, que você está fazendo uma revisão sistemática de casos controles, né, que na questão hierárquica abaixa. Mas não existindo nada superior a ele está no topo, correto? O que eu não posso fazer é uma revisão sistemática, né, de estudos observacionais. Aí vacalhou todo o sistema, todo o esquema, né? Tanto para quem faz, tanto para quem vai ler. Então, se eu já tenho um estudo clínico, mesmo que seja um caso controle, eu já posso fazer as comparações. Porque a revisão sistemática, o que é, né? Ele é quase uma revisão de literatura, só que muito mais aprofundada. Se eu aqui nesse caso controle já tenho uma estatística favorável a uma determinada posição, né, ele já pode, é credenciável a uma revisão sistemática, né? Daí, então, eu vou pegar um outro estudo que fala diferente, né? Acontece muito isso, né? Ah, a cloroquina funciona, não funciona. Começa a comparar e eu vou gerar, então, né, uma nova estatística para ver quem, né, tem mais razão, né, nesses estudos clínicos. Mas pode, sim, né? É uma possibilidade também. Mas, né, se tiver outros, né, e você fizer uma revisão sistemática só daqui, ele perde em força de evidência, né? Ele pode ser descartado num estudo. Então, essa pirâmide aqui, né, extremamente importante, né, e eu tenho que buscar sempre o topo, salvo algumas questões em particular, né. Então, isso aqui... Oi, diga. O estudo de corte? O estudo de corte é o seguinte, vamos pegar aqui e voltar aqui, acho que passei batido, né. Você tem um estudo prospectivo, correto? Você pode ter 3 intervenções, né? Então, eu vou fazer um estudo, né, de a segurança da cloroquina, né? Então, pessoas que usam regularmente agora cloroquina, né, estão meio na moda ainda, né? Daí eu vou pegar, então, fazer 3 intervenções e termino meu estudo. O estudo de corte, ele é a longo prazo, eu pego gerações. É um estudo que vai pegar vários estudos desse e vai avaliando. Por exemplo, onde pode se aplicar um estudo de corte? Vacinas da Covid, né? Tem gente que fala que dá até mal súbito em piloto e por isso que pessoas famosas morrem por causa da vacina, né? Os absurdos que rolam. O estudo de corte, o que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, começar agora, a gente começou a ser vacinado em 2021, e lá em 2031 conclui o estudo. Você tem um longo tempo para ver se não teve reações tardias, né, da vacina. Então, o estudo de corte é isso, é um estudo a longo prazo, né? E certamente envolve muitas pessoas, né? Que eu falei, quanto mais gente participante, melhor. O estudo de corte permite isso, né? Você tem 10 anos para fazer um estudo, né? Então você vai acumulando muitas pessoas, muitos dados, né? Então seria isso. Então, no nível hierárquico, né? O estudo de corte, longo prazo, e pode misturar, e pode ser um ensaio clínico randomizado de corte também, né? E assim por diante. Bom, nível de evidência, né? Então aqui, eu posso ter um artigo que é um único especialista falando a respeito. Ele vai publicar seu artigo. Tem o seu valor? Tem, desde que seja uma coisa inovadora. Os artigos da base da pirâmide são geralmente assuntos novos que a gente pega, né? Daí eu posso ter uma observação de série de casos, né? Posso também publicar, porque eu quero refletir, né? Quero discutir uma coisa. O estudo de caso é mais para discutir, para abrir a mente para outras situações, mas ele não leva a decisão clínica. Isso é importante. Ele só, poxa, agora então é necessário estudar, né, os anticoncepcionais que as mulheres com ovário policístico usam para evitar diabetes, né? Eu não vou ter essa certeza, mas eu estou lançando, né, essa dúvida, né? Daí tem a descrição de casos, né, que é uma forma diferente de fazer o estudo de casos, que se chama também relatos de casos, né, que é praticamente a mesma coisa, só que você vai mais descritivo na situação. Você tem o quase experimental, que é observacional, na verdade, né? Então, tem o caso controle, aqui já começa os estudos clínicos, né? E aqui seriam os observacionais anteriormente. Daí eu tenho, né, aqueles que eu pego, né, exposto e não exposto, vou, né, fazendo, né, a longo prazo, como estudo de corte, vou gerar um artigo. Daí, né, vou ter o ensaio clínico randomizado, né, que é cego ou duplo cego. O cego seria quando a pessoa só que está passando pela intervenção não sabe se é placebo ou medicamento. O duplo cego é quando nenhum sabe. Praticamente já está em desuso cego, né? Então hoje é duplo cego a maioria dos estudos, né? Então existe isso, né? Então o duplo cego, que é o mais utilizado hoje em dia, você vai gerando artigos, né? E lá, né, aqui em diante, né, já é estudo clínico que leva a decisão. Você pode falar que a medicação é boa ou não para uma determinada situação, né? E assim avança. Mas também
se a situação é conflituosa e não tem consenso, eu posso pegar vários estudos, artigos de estudos clínicos com a maior hierarquia existente, né? Por exemplo, vários estudos clínicos randomizados, né? E gerar um artigo a respeito disso, né? Como se fosse uma revisão, né? Mas não é uma revisão, porque eu tenho que avaliar parte estatística, entre outros, e ter artigos conflituantes e explicar e mostrar. Porque eu não posso fazer uma revisão sistemática, né, contra a cloroquina, colocando só estudos contra a cloroquina. Quem for ler um artigo fala, poxa, tendencioso, né? Eu tenho que comparar, eu tenho que discutir isso, né? Por isso que lá no resultados de discussão, né? Eu tenho que pôr os dois lados da moeda, né? Então, isso gera os artigos. Então, pode ser a revisão sistemática, pode ser a meta-análise também, né? E uma informação importante, né? Então, obviamente, né, que um ensaio clínico randomizado por cego, controlado por placebo, supera de longe a opinião de um único especialista, né, e sua experiência clínica, né? Então, isso é... Então, não adianta eu bater o pé e falar, eu quero que a cloroquina funcione. Eu tenho que obedecer à ciência. Mas tá aqui o artigo. Eu ouvi demais isso, né? Me irritava, né? A pessoa pegava lá um papelzinho, aqui o artigo falando. Aí você pegava o artigo mais tosco do mundo, observacional, que não dizia nada com nada, né? Geralmente, um artigo pago, a pessoa pagou para publicar aquilo, que não tem valor. E a gente tem que estar atento a isso, porque a gente pega muito artigo ruim por aí, né? Então a gente tem que saber filtrar, né? A força da evidência para a ação de um medicamento depende, pois, da qualidade da sua fonte de informação. Então, a fonte de informação é isso, né? E só para a gente ver como a ciência pode ser mal interpretada, né? Saiu esse estudo aqui de um pesquisador que já estava cheio, assim, de tanto erro de interpretação de artigo, que ele publicou um artigo irônico, que era a questão da relação entre cegonhas e nascimento de bebê, né? Que é o Robert Matthews, né? Que ele publicou, mandou para a revista, assim, devia estar de saco cheio, né? E acabou sendo aceito, né? Uma forma realmente de, né, criticar o posicionamento de alguns pesquisadores, né, profissionais. Então, no artigo dele, o que ele fala, né? Bebês nascem quando são entregues por cegonhas, né? Todo mundo sabe disso, certo? Mas não é para rir, os bebês são entregues por cegonhas, né? E ele provou cientificamente. Então, a cegonha é muito comum em diversos países da Europa, é possível estimar as quantidades por região, também é possível acompanhar a taxa de natalidade, né? Então, ele pegou a taxa, né, de aumento da quantidade de cegonhas durante alguns meses em alguns países da Europa, né? Daí o que ele fez? Ele fez uma correlação entre nascimento de seres humanos e aumento da quantidade de cegonhas. Daí ele chegou à conclusão que, né, se nasce mais gente, tem mais cegonha, então a cegonha é que faz as pessoas nascerem, entrega bebê. Fiz até um cálculo estatístico para isso. Qual que é o erro aqui, né? Ele chegou a uma decisão, né, de estudo observacional, né? Ele não pegou, né, e verificou, né, a mulher está nascendo, se apareceu cegonha, deixou de aparecer cegonha, né? Ele não fez a intervenção, né? Então, aí que está o erro, a gente pode cometer esses erros, né? Então, você lê um artigo e fala, então é isso. E assim, gente, é um jeito, né, que as fake news nascem, só que fake news é uma terra de ninguém, meio científico não dá. Então, você tem que ter cuidado, né? Se o estudo é observacional, você não pode chegar a essas conclusões, né? Então, que foi aconteceu, por exemplo, com a cloroquina, né? Então, né? Daí fala, podemos, né, em lugares com mais cegonhas nascem, né, crianças. Logo, as cegonhas, né, que entregam as crianças, né? Como assim? Não consigo te convencer, né? Claro que não, você tem senso crítico, né, suficiente para ver que uma correlação observacional não implica em causalidade. Então, a relação de causa e efeito para tomar uma decisão clínica, né, não pode ser tomado por estudos observacionais. Nesse caso aqui, como é um estudo observacional, poderia, no mínimo, né, levantar uma curiosidade, né, mas, né, claro que foi uma forma irônica, né, de trazer essa discussão. Daí a mensagem final, né, muito bem, né, agora me explique que diabos, né, compartilhando estudo observacional de cloroquina, azitromicina, vitamina ou qualquer outra baboseira, como se alguns deles causassem a cura da Covid, né? Isso é o que aconteceu, né? Então, os estudos observacionais abrem brechas para os chamados fatores de confusão, né? Isso é muito comum na ciência, a gente confunde, né, se a gente não entende o que é estudo observacional e qual é a função dele. Por isso que eu tenho que buscar a hierarquia dos estudos, né? Então, né, um método científico é para isso, a gente tem, né, 2 disciplinas para tratar disso, né, para ajudar vocês nesse pensamento mais crítico, né? Então, né,
não tem como isso acontecer. Então, né, a questão envolvendo, então, né, a escolha. Este é um parâmetro, tá? Existem outros também para garantir a escolha adequada do artigo. Por quê? Né? Porque nós temos, né, algumas situações em que, né, aquela história, né, já ouviu falar a expressão, né, ouro de tolo, né, as pessoas antigamente vendiam, né, como se fosse ouro e não era ouro de verdade, né. Então existe na ciência também os ouros de tolos, né. Então muita gente fala, eu achei na revista científica, né. Eu encontrei, é científico, né, é o que mais acontecia, e alguns pseudocientistas, inclusive, fazem muito, né. Tá aqui, ó, é científico, é um artigo. Tá, camarada, mas que artigo é esse? Que revista é esta? Né? É um estudo observacional? Geralmente, quando você faz essa pergunta, a pessoa não sabe responder e fica ofendida ainda, né? Mas a gente tem que olhar isso, até porque, né, ele pode ter pego o artigo lá, que ele escolheu porque ele quer, porque fala o que ele quer e não porque ele é crítico, né, de uma revista chamada Predatória. Revistas predatórias, né, é uma praga que a gente tem hoje em dia, que é um tipo, né, de publicações que só publica, né, mediante apagamento. Então eu posso escrever um artigo mais fuleiro do mundo, e geralmente eles cobram caro por isso, porque é uma coisa meio pomposa, né, parece que são revistas de qualidade, né, e tal, e, né, na verdade, você está pagando para passar vergonha, porque a revista é uma porcaria, né. Então, temos que ter cuidado com isso, né, e o termo predatório, né, surgiu, né, quando um pesquisador, né, começou a desconfiar da qualidade, né, de alguns artigos que lhe chegavam em mãos, né, e de alguns convites que ele recebia para publicar o artigo. Então, o que ele fez, né? Esse Alexandre Martin, né, enviou um artigo com frases escritas por seu filho de 7 anos, né, para uma editora que queria publicar o artigo dele, e que tinha frases como: morcegos são animais muito legais, né? Ele pagou a taxa, né, de $1.500, né, e o artigo foi aceito. Né. Daí ele, né, obviamente, usou isso para provar que existem, então, as revistas predatórias. Então a gente tem que ter cuidado. Isso aí pega muito estudante ainda, né? Porque vocês vão participar de congressos, por exemplo, né, e essas revistas predatórias, né, acham o resumo de vocês e mandam um e-mail, todo pomposo. Olha, nosso comitê científico olhou que seu trabalho é maravilhoso, né, queremos convidá-los para publicar na nossa revista, que é assim, assado, mediante o pagamento de R$1.000. Né? Aí o aluno chega todo empolgado, professor, a gente vai conseguir publicar o trabalho. Aí quando eu vejo, tem que aquele balde de água fria, né? Olha, existe até um site para isso, chama Predaqualis. Você joga lá e você vê que as revistas não prestam. Então, assim, né, a gente tem que estar atento, né, porque tem essas armadilhas, tem a má interpretação dos artigos, né, mas também tem as formas, né, da gente conseguir fazer as atividades corretamente. Muitos vão usar o Google, mas a partir de hoje, gente, o Google não é a melhor fonte de informação para pesquisa, mesmo o Google acadêmico. Não sei se vocês já conhecem, nós temos o PubMed e temos o Cielo, né, como principais representantes no Brasil, né, e no mundo como um todo. Então a pesquisa, né, ela tem que ser feita, né, de forma... Oi, diga. PubMed. Depois eu passo o site certinho, né. O PubMed, o link dele é mais complicado, mas chega no Google, escreve PubMed, e aí aparece. Então, a pesquisa, né, ela tem que ser cuidadosa, respeitar o trabalho alheio, né, não fazer plágio, e a seleção criteriosa, né, tem que ser uma seleção bem criteriosa, como a gente viu, né, então se eu tenho um objetivo, né, que é discutir mais um assunto, eu posso me contentar com um observacional recente, né, não vou pegar o estudo observacional dos anos 80 porque, né, já está ultrapassado, muita coisa veio depois daquilo. Eu agora, se eu quero uma questão mais clínica, né, eu tenho que pegar os estudos de maior hierarquia, né, que dão decisão clínica, né, que é empenho, constância e estímulo, né. Então, a busca pela informação científica tem que ter um norte. Então, quando o professor passa um tema, a primeira coisa que eu acho importante que o aluno faça é fazer uma pergunta em cima do tema. Eu lanço o tema aqui para vocês, né, violência contra a mulher e casos de depressão. O que é que vocês pesquisam a respeito? Primeira coisa, faça uma pergunta em cima disso, né? Quais os motivos, qual a incidência, né? Quais os direitos não contemplados nessa violência? E assim, faça uma pergunta para iniciar, né? E ela tem que ser metódica, cuidadosa, né? E eu tenho que acessar as fontes de informação, né? O que é uma fonte de informação em pesquisa?
são sites, né, idôneos que fazem a seleção das revistas de qualidade para disponibilizar para a comunidade científica. O Google, ele tenta fazer com o Google acadêmico, né? Mas o Google ele tem uma outra visão, mais comercial, né? Ele é um site para ganhar dinheiro, né? E esses outros sites, né, eles são mais neutros com relação a isso, né? E são sustentados por institutos de pesquisa. Então, eles não têm o viés comercial. Então, eles têm total capacidade de falar, não queremos isso aqui, parece que uma revista predatória, está fora, né? Então, é assim que funciona as fontes de informação, né? Eu tenho dois tipos de fontes de informação. Eu tenho a fonte primária e tenho a fonte secundária, né? Talvez algum professor fale isso com vocês. Eu quero trabalho só com fonte primária. Ou, não, pode ser também com fonte secundária, ou eu só quero fonte secundária. O que significa isso? A fonte primária é o artigo que eu fiz, né? Eu fui lá, escrevi um artigo, pá, coloquei lá, né? Daí o que acontece? Não só eu, vários outros pesquisadores vão escrever sobre o mesmo assunto, às vezes com informações conflitantes ou concordantes, né? Daí então o que acontece? Pega-se vários artigos e cria uma revisão sistemática, ela aparecendo aqui de novo. Então, a revisão sistemática é vários artigos de qualidade selecionados por critérios que geram um novo artigo, né? Essa é uma fonte secundária. Por quê? Quem fez esse artigo, ele não encostou em nenhum ser humano para fazer o artigo dele. Ele pegou de pessoas que fizeram trabalhos com os seres humanos diretamente. Então, fonte primária é aquela que eu fiz, eu produzi. Fonte secundária, né, é aquela que alguma pessoa pega, né, porque o assunto é polêmico, ela pega vários artigos, faz um trabalho, uma revisão sistemática, que tem critérios e regras, por isso que é sistemática, ou uma meta-análise, que é mais focado na estatística, e gera um trabalho. Quais, em termos hierárquicos, né, qual que é a ordem? A fonte secundária é mais adequada para a decisão clínica. Por qual motivo? Primeiro, ela faz um conflito entre as opiniões e chega a uma conclusão de uma forma sistemática e com provas científicas. Então, ela vai dizer, é assim e não, mesmo que tenha artigos que falem o contrário, né? E também, ela é importante porque, como eu falei, o N na pesquisa é muito importante, né? Se eu tenho um estudo, se o meu estudo foi com 1000 pessoas, poxa, bacana, você tem aí mais fidelidade na questão estatística para dizer, né, que isso vai acontecer no geral, igual a eleição, né? Quando faz a pesquisa eleitoral, você não entrevista toda a população, você entrevista uma parte dela que representa o todo e geralmente costuma dar certo, com a margem de erro. Na pesquisa é a mesma coisa, peguei 1000 pessoas, eu quero falar de todos os diabéticos do mundo, tá lá? Esse número é significativo, né? Vocês vão ver na estatística. Então é assim que acaba funcionando. E nas revisões temáticas, né? Pensa, né? Vamos pegar lá que ele pegou 15 artigos, cada um pegou 1000 pessoas. E ele vai estar lidando com 15.000 pessoas de forma indireta, né? Mas é uma população de 15.000 pessoas, né? Nenhum trabalho de fonte primária consegue trabalhar com 15.000 pessoas. A fonte secundária, revisões sistemáticas e meta-análises conseguem, né? De uma forma indireta, obviamente, mas a amplitude de pessoas naquela pesquisa aumenta consideravelmente. Então, fonte primária é aquilo que eu fiz, fonte secundária é aquilo que alguém pegou coisas que foram feitas para estudar e chegar a uma conclusão. E a fonte secundária, obrigatoriamente, tem que ter, né, conflito, né? Artigos que falam A e artigos que falam B. Isso, gente, tem que estar muito claro, né? Inclusive, para parar com aquela coisa, meu artigo está aqui, tá, mas tem outro artigo aqui, vamos confrontar eles? Geralmente as pessoas fogem, né? Não querem discutir. Oi, diga. A fonte primária poderia, por exemplo, ser estudo de caso? Pode ser, pode ser. Um TCC de vocês é a fonte primária, né, que vocês fizeram, um estudo de caso que vocês fizeram são, né, fonte primária. Então, assim que funciona. Revisão de literatura já é fonte secundária, né? Aí você tem as narrativas, né, que tem uma hierarquia menor, né? As revisões narrativas, integrativas, elas têm a mesma função do estudo de casos, né? Ela é para discutir um assunto e levantar uma discussão. Elas não levam à decisão clínica, né? Já, né, revisões sistemáticas e meta-análise já servem para decisão clínica, né? Então, essa diferença também é importante ter tocado nesse assunto para lembrar disso, né? As revisões, elas têm diferença.
Então, eu tenho a narrativa, a integrativa, né? A narrativa é quando só discorro, né? A integrativa é quando eu pego vários artigos e eu apresento um critério, quase uma sistemática. A sistemática, onde eu tenho um sistema de escolha e explico como é que eu vou confrontar as ideias, e a meta-análise, que confronta basicamente a estatística. Então, é assim que funciona, né? Então, aqui, por exemplo, né, dissertações, teses, artigos feitos, né, são fontes primárias. Oi. Tá, as revisões, né? A narrativa, você descreve um tema, né? Então, geralmente, você pega mais estudos de caso, tal, você quer realmente levantar uma discussão. A integrativa, você vai confrontar as ideias, né? Não um aprofundamento, uma sistemática, mas você vai pegar artigos que falam de assuntos diferentes, mas não vai levar a decisão, você vai levar a reflexões, né? Daí vem a sistemática. A sistemática ela tem que ser com estudos clínicos, ela não pode incluir outros tipos de estudo. E a meta-análise, né, você vai pegar só estatística para comparar. Seria confrontar as estatísticas. Né? Exatamente. A meta-análise confronta. Isso, né? Porque a sistemática confronta os métodos, né, as informações. Ela não aprofunda na estatística, ela só fala a cloroquina, nesse estudo, com 200 mil pessoas, falou que funciona. Um estudo que falava que funciona tinha apenas 1.000 pessoas, né? Por essa razão, a gente, né, considera esse estudo em relação a outros. Aí, falando os estudos, né, vai dizendo, né, os que têm mais vantagem versus outros. Já a meta-análise, não. A meta-análise tem muito gráfico, né? Você vai comparando as estatísticas, ele faz outra estatística em cima, para ver quem está mais próximo. Tenta identificar falhas estatísticas nos estudos, né, para dizer que está errado. E a integrativa, como não tem ideia, sempre é... Isso. Está aqui as fontes primárias, tem aqui, né, os sites, né, das fontes primárias. O principal que a gente acaba usando é o Medline. Aí tem coisa mais específica, né? Tem o Psychoinfo da psiquiatria, né? Tem da psicologia, Psycholite, né? Mas assim, quase tudo está no Medline, PubMed, né? Medline e PubMed são sinônimos, tá? É o mesmo portal, né? E tem no Brasil o Cielo. Qual é a função do Cielo? Né? Proteger a literatura nacional. Porque se a gente abrir só portais como, por exemplo, Medline, eu quero fazer, né, uma pesquisa referente ao SUS. Se eu jogar no PubMed, talvez eu encontre pouca coisa, porque revistas internacionais talvez não tenham tanto interesse no nosso sistema de saúde. Aí o Cielo, o que ele faz? Ele concentra os estudos de qualidade no Brasil e fica mais fácil achar coisa no Brasil. Assim como tem também, né, o Lilacs, né, como está aqui, tá aqui o Lilacs, latino-americano, né? Então eu quero doenças tropicais, né? Quero saber aí de doenças de Chagas, parasitoses, né? Você acha mais facilmente no Lilacs do que talvez no Medline, né? E nós temos hoje uma tendência, né, que alguns acham estranho, mas é o que acontece. O PubMed está invadido pelos chineses, porque eles publicam muita coisa de qualidade, né? Então não se assustem na hora que vocês procurar aparecer lá o Xiu, o Liu, né? Parece que é sempre a mesma pessoa, mas estão fazendo o trabalho deles, né? É mérito deles, né? Só que às vezes leva muita para a questão genômica, muito para a questão, né, da biologia molecular, né? E outros temas acabam ficando de fora nas pesquisas, né? Então, por isso que tem os outros portais para preservar isso. Então, Lilacs, como eu comentei, né, concentra, né, pesquisas, né, latino-americanas, né? Temos, né, o Medline, PubMed, né? Aí o principal site de pesquisa, né, o que mais recomendo para os alunos. O Cielo, que é nacional, né? Tem coisas internacionais também, mas tem bastante coisa nacional. E para as fontes secundárias, especificamente, nós temos alguns sites também, né? Que são aqueles que concentram revisões temáticas e meta-análise, né? Como, por exemplo, né, acho que o Cochrane, por exemplo. Se eu quero pesquisar meta-análise, eu tenho que ir nesse site aqui, né, que lá está todos, né, até o símbolozinho deles tem a ver com a questão das comparações estatísticas, né, a maioria dos gráficos de meta-análise é desse tipo, né, você vai comparando, né, e vendo as estatísticas que estão dentro, né, de uma congruência ou se tem alguns que fogem, né. Então, eu tenho tanto site para isso quanto aquilo, mas, gente, o PubMed, ele conseguiu concentrar tudo isso, né, então a gente está usando muito, porque no PubMed eu consigo também achar fontes primárias e secundárias, né. Daí chegamos, então, a uma questão importante, que é como que eu vou pesquisar,
Tá bom. Passou um monte de coisa aqui, né? Então, os artigos têm uma relevância diferente, tem uma hierarquia entre eles, tem revista que não presta, tem fonte primária, tem fonte secundária. Como que eu faço a pesquisa? Primeira coisa, antes de a gente entrar, que a pesquisa começa com palavra-chave, correto? E às vezes a pesquisa de vocês falha porque vocês colocam palavras-chave que não são reconhecidas no meio científico. Então, se vocês estiverem tendo dificuldade para fazer a pesquisa, vocês têm que vir nesse site, o DEX, Descritores de Ciência e Saúde, e colocar a palavra-chave de vocês para ver se ela é aceita ou não. Daí o que acontece? Se ela é aceita, ela diz embaixo, ok, e dá até algumas outras sugestões. Se ela não é aceita, ele também dá sugestões. Então, eu quero pesquisar, então, moradores de rua. Joga minha pesquisa, fica fraquíssimo, né, pesquisa. E eu posso achar alguns artigos que geralmente vai ser ruim. Daí, se eu quero aperfeiçoar minha pesquisa, eu jogo aqui, moradores de rua. Ele vai me corrigir, porque o termo correto que os pesquisadores utilizam não é morador de rua, porque ninguém mora na rua. E sim, o termo correto para pesquisa são pessoas em situação de rua. Aí eu coloco esse termo, abre, né, todas as possibilidades possíveis, tanto no inglês quanto no português. Ele também dá as duas opções, 3 opções de idioma também, português, espanhol e inglês, né? Então, acontece isso, em alguns países não tem essa diferença, né? Mas se eu quero pesquisar no Brasil, se eu colocar morador de rua, vou achar artigos péssimos, assim, gente que não entende o conceito, né? Agora, se eu colocar pessoas em situação de rua, muda, né? A mesma coisa, às vezes, né? Colocar lá, mulher que apanha do marido. A chance de eu achar artigos pequena. Daí dá a opção, coloca feminicídio, né? Daí as coisas ampliam, né? Então, existe essa situação aqui, como é que ele funciona, né? Então, eu coloco, né? Ele vai dar as opções, vai me corrigir, dizer as palavras-chave, e é um passo importante na pesquisa. Daí, o que acontece, né? Se eu vou fazer uma pesquisa, né, eu tenho que ter, no mínimo, 3 palavras-chave, né? É o que é mais indicado, né? Violência contra a mulher seria uma palavra-chave, né? Depressão, outra palavra-chave, né? E direitos, uma terceira palavra-chave. Vamos pegar esse exemplo, então, para a gente, para mostrar para vocês, né, como é que acontece essa questão da pesquisa booleana, como ela deve ser feita, né? Então, cadê o pincel? Sumiu? Então, eu tenho 3 possibilidades, então, de palavras-chave. E qual que é o problema, né, quando eu coloco aleatoriamente, né, as palavras, né, nos portais de pesquisa? Vai acontecer o seguinte, né? Então, eu fiz minha pesquisa lá, aprimorei minhas palavras-chave, né? E as palavras-chave foram violência contra a mulher, depressão e direitos. Se eu jogar isso, né, no PubMed, né, no campo específico lá do PubMed, eu vou achar um monte de artigos sobre violência da mulher. Ok. Eu vou achar, porém, um monte de artigo que vai falar de depressão. Que vai falar até da genética da depressão. Imagina, vai dar 30 mil artigos, né? E no meio daqui eu vou estar perdendo artigo bom. É a mesma coisa, se eu colocar direito, vou achar tudo que é de direito. Quando eu coloco as palavras soltas assim, o que acontece? Eu chego a um número de artigos astronômico, e lá no meio estão os artigos bons que eu quero. E, obviamente, que eu não vou ficar, né, pesquisando, né, 30 mil artigos. Isso é desumano, né? Então, isso não dá certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que direcionar a minha pesquisa. Vou dar um exemplo aqui de um trabalho que a gente fez também, que era a questão da endometriose, do atraso no diagnóstico, né, da endometriose. Então, a pesquisa era o seguinte, né? Por que e qual o cenário, né, que leva a endometriose ser diagnosticada tão tardiamente e ser confundida com cólica, sendo uma coisa muito pior que impacta muito na vida das mulheres, né? Então, eu tenho no esquema booleano essas 3 opções, o and, or not, e ou não, né? Daí, como é que funciona, né? Nesse esquema, né,
Eu queria a endometriose e diagnóstico tardio. Eu não queria erro de diagnóstico. Eu queria saber por quê, né, em questões de preconceito, em questão de não respeito à posição da mulher, por que se ignorava a dor dela e se confundia com cólica, né? E o erro diagnóstico seria outro motivo. Talvez o profissional, né, não estava preparado para aquele diagnóstico, achou que era outra coisa, e não é isso que eu queria mais um contexto social. E na hora que eu digitava as 3 palavras, aparecia 60 mil artigos, porque aparecia erro diagnóstico de esquizofrenia, erro diagnóstico de gripe, né, inviável. Da endometriose, aparecia teste com ratazanos com endometriose. Diagnóstico tardio, né, mostrava, né, morte no leito hospitalar por causa de um diagnóstico tardio de outra doença. Então eu tenho que juntar isso. Daí como é que funcionou, né? Eu queria justamente esse ponto aqui, né, essa intersecção aqui. Então, no meu esquema, né, como é que ficou, né? Endometriose, aí eu tenho que digitar em letra maiúscula, né, este comando aqui, na hora de digitar lá no PubMed, atrás do diagnóstico e note, tira tudo que é erro diagnóstico. Deu uma filtrada. De 30 mil artigos, passou para 150. Mais trabalhável, né? E eu tinha um monte de artigo que falava do que eu quero, né? Para evitar aquele universo de coisas diferentes, né? Esta aqui é a página do PubMed, que eu mais recomendo para vocês usarem, né? Então, digito aqui, né, o que eu quero, né? Aqui está o exemplo, né? Endometriose ou atrás do diagnóstico, né? E tirar erros diagnósticos, né? No PubMed, eu posso escolher também o ano que eu quero. Então, nesse canto aqui, né, eu tenho desde 1945 até 2021. Eu queria 5 anos, né? Então, puxei aqui e selecionei só artigos dos últimos 5 anos também, né? Daí, então, né, cheguei a um número de 3 mil artigos na época aqui, né? Foi ainda bastante, né? Teve que dar uma peneirada ainda, né? E como é que foi feita essa peneira, né? No próprio PubMed, das opções. Aí eu queria o quê? Né? Livros, não é interessante, né? Estudo de triagem clínica, né, que é pré-clínicos, né, também não é interessante. Meta-análise eu marquei. Estudo clínico randomizado eu marquei. E marquei também revisões temáticas dos últimos 5 anos. Obedeci a hierarquia. Daí, né, a peneira foi melhor, né? Daí eu consegui 15 resultados. Então, dos últimos 5 anos, as pessoas que também estudaram sobre o diagnóstico tardio do ponto de vista social da mulher estavam aqui na minha frente. Então, de 30 mil artigos, né, tinha coisa lá nada a ver. Como é que eu ia achar esses 15? Né? Ainda bem que o PubMed faz isso pra gente, né? Então, o PubMed salva a vida dos pesquisadores, né? Então, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer, então, tá lá nesse cantinho aqui esquerdo, né, de quem está na frente da tela, fazer as seleções e chegar nos artigos que eu quero, né? Então, a pesquisa booleana é isso, né? Então, aqui, faço as seleções, né? Então, para que tem essas informações aqui? Então, para eu fazer a triagem do que eu quero, né? Daí eu posso ser até mais radical ainda, né? Posso colocar até do ano, né, presente, né? E então, tem os artigos, né? E tem artigos que são livres e tem artigos que são pagos, né? E não é barato, $40 hoje em dia tá puxado para pagar, né? Mas, né, tem uma pesquisadora russa, não sei se vocês já ouviram falar dela, né, que conseguiu criar um código para quebrar os artigos. E que todo pesquisador apoia ela, porque as revistas ganham muito dinheiro em cima da gente, e a gente não ganha nada, porque a gente tem que assinar, né, abrir mão dos direitos autorais, né, e isso atrapalha a divulgação científica, né. Então, é melhor vocês colocar no Google site russo artigos, vai chegar uma coisa, acho que é Scarhub, uma coisa assim, que abre uma página, ele vai pedir o título ou o DOI. O DOI é o número que cada artigo tem, como se fosse o CPF do artigo, né? Cada artigo tem a sua identificação. Joga lá que o artigo vem de graça para a gente, né? Então, é uma briga, né? As editoras falam, né? Mas aí está quebrando, né? As questões, tudo mais assim, né? Ciência também tem esse lado de divulgar o conhecimento, né? Ficar cobrando até $100 por artigo é puxado, né? Antigamente, né, aqui na universidade, nós tínhamos acesso liberado, porque o governo federal pagava para a gente, antes desse site russo aparecer, né, pagava para a gente uma assinatura, né, em toda a universidade, dentro da universidade, você conseguia baixar artigos gratuitamente. Mas, com as mudanças que tiveram, né, isso não está acontecendo mais, aí
ninguém está reclamando também, porque o site russo dá conta do recado. Então, eu posso baixar os artigos completos, né, para fazer a minha atividade. E assim, gente, uma dica também importante. Como é que eu seleciono os artigos, né? Já cheguei aqui aos 15 que eu queria. A seleção se dá inicialmente pelo título, onde eu vou ver se é de interesse ou não, né? O resumo, para ver se vale a pena, e se vale a pena, eu leio o artigo na íntegra, né? Então, esta é as formas de lidar com isso. E como eu mencionei para vocês, né? Então, para conseguir hoje as 4 horas desta atividade, né? Vocês vão ter que fazer uma atividade, né? E qual que é? A atividade é uma pesquisa sobre violência contra a mulher e casos de depressão. Daí, então, peguem 3 palavras-chave pelo Dex, né? Dê uma experimentada no Dex, né? Eu tenho essa ideia de palavra-chave, ele vai aceitar? Manuseie. Use o PubMed para fazer a pesquisa, daí vocês vão ter que traduzir para o inglês, pode usar o Google Tradutor, né? Não tem problema. Daí vamos montar o esquema booleano com as palavras, né? Palavra and ou and. Não necessariamente tem que usar os 3 comandos, and or not. Você pode colocar tudo and, né? Eu quero achar tudo, né? Ou se não, posso excluir alguma que eu achar, né? Aí depende muito da dinâmica da atividade, né? Daí então, lá no canto esquerdo, né, da tela do PubMed, selecione os 2 mais elevados níveis de evidência, certo? Marque lá também o prazo de 2018 para cá, 5 anos, né? Daí, então, cada um, tá? Essa atividade é individual para valer, né, a certificação. Escolha um resumo de cada nível de evidência, então, né, uma meta-análise, um ensaio clínico randomizado, e faça uma breve síntese, um parágrafo, tá bom, né? Sobre o que vocês entenderam daquele artigo. Escreva no Word, salva em PDF e anexa, né, no link que eu passei para vocês lá no grupo, né? Fazendo isso, até segunda-feira, tá? Vocês garantirão, então, o certificado. Porque na segunda-feira à tarde, né, antes da aula, inclusive, né, vou estar passando lá na pesquisa, entregando a lista dos nomes de quem fez a tarefa. E, né, por e-mail, vocês receberão o certificado. Ok? Até segunda. Então, gente... Isso. Posta no documento do Word, anexa lá. Daí eu faço a conferência depois e, né, faço a lista de certificação para vocês. Ok, gente? Então, acho que era isso, né, para não ficar muito exaustivo. O que vocês acharam? Clareou aí? E só lembrando também, vou até parar a gravação aqui. Está gravado, quem quiser rever depois, está lá no Teams. Podem rever a apresentação.